Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William Tonelli, sou bacharel em administração e iremos trabalhar a disciplina de custos logísticos. Estou honrado em tê-los aqui conosco no curso Técnico em Logística módulo 3. Esperamos de vocês muita dedicação, empenho e disciplina para estudar e pesquisar aspectos ligados à organização. Para que consigamos consolidar todos esses conhecimentos, aproveitem bem as ferramentas que disponibilizamos para vocês. Videoaulas, o caderno didático, os fóruns, atividades práticas. Prestem muita atenção nos conhecimentos e experiências que serão compartilhados por mim, pelos seus tutores e pelos seus colegas de curso. E utilize-os da melhor forma para engrandecer o seu crescimento pessoal e profissional. Peço que em nossas aulas acompanhem no caderno didático os conteúdos apresentados e façam anotações se caso surgirem dúvidas. Depois, é só postar nos nossos fóruns de Tira Dúvida que todas serão respondidas. Lembre-se que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá. Espero poder compartilhar então todos esses conhecimentos tão importantes com vocês para uma vida pessoal e profissional de sucesso. Muito bem. Nós veremos a partir de agora os componentes do custo logístico. Veremos então as suas características, as características do custo logístico e a importância de seus elementos, como custo de armazenamento, transporte, mão de obra logística, de pedidos, sistemas de informação relacionados às atividades logísticas. Para entendermos os custos logísticos e os seus componentes, iniciamos então com a identificação das atividades que vão compor as operações logísticas e de gestão da cadeia de suprimento como um todo, das empresas e dos órgãos públicos. Em uma cadeia de suprimento típica, de produção, por exemplo, as matérias-primas são compradas, os produtos são manufaturados em uma ou mais fábricas, transportados para depósito, para fins de armazenamento temporário, e então transportados para os varejistas e para os consumidores finais. Assim, a cadeia de suprimento também é chamada de rede logística. Consiste nos fornecedores, centros de produção, depósitos, centros de distribuição, varejistas, além das matérias-primas, dos estoques de produto em processo e produtos acabados que acabam se deslocando entre as instalações. E como o conceito de custo logístico se encaixa nessa cadeia de atividade logística? Esses custos logísticos representam a alocação e o dispêndio de recursos financeiros para essa atividade, ou para que essas atividades ocorram de maneira a gerar valor para os clientes, prover vantagens competitivas para as empresas e minimizar o custo total logístico. Compreender quais são esses componentes do custo logístico é essencial para nós. A função mais conhecida da logística são os transportes. E eles representam o maior percentual destes custos logísticos, para a maioria das empresas. Considerando que a matriz de transporte brasileira, que utiliza fundamentalmente o transporte rodoviário, mesmo para a questão de longas distâncias, isso faz com que os custos de transporte sejam muito elevados, o que influencia no custo final do produto, e também na competitividade das empresas. Assim, o custo de transporte é composto, como já vimos, pelo custo fixo e variável. Os custos fixos incluem depreciação da frota, salário, manutenção. Os custos variáveis incluem combustível, pneu, lubrificante, entre outros. Caso o transporte seja terceirizado, então todo o custo é pago na forma de frete. Outro fator importante na composição dos custos logísticos são os estoques. Se o transporte é rápido e frequente, então podemos manter níveis de estoques baixos, mas pagaremos caro por esse transporte. Por outro lado, se os lotes são grandes, grandes volumes e pouca frequência, então o estoque médio também vai ser muito alto e o custo de estocagem é elevado. O custo a composição do custo de transporte é composto por diversos elementos. O próprio valor do estoque, que poderia estar investido, esse dinheiro poderia estar investido, rendendo juros, pela oportunidade de capital. Um outro ponto, manter o estoque também custa dinheiro, seguros, obsolescência, perdas e outros riscos associados.
Durante a operação de transporte, um pouco do estoque fica indisponível dentro de caminhões. Assim, o estoque em trânsito também compõe esse custo. E, finalmente, os casos de estoque, caso o estoque não seja bem gerenciado, a empresa terá uma falta de produtos. E esse custo é muito difícil de ser mensurado, né? O não atendimento aos nossos clientes. O local onde é feita a armazenagem também compõe o custo logístico. Assim, o custo com armazenagem envolve impostos, luz, energia elétrica, né? Conservação ou aluguel, caso esse armazém seja alugado. Para mensurar os produtos são necessários equipamentos para manusear os produtos são necessários equipamentos de movimentação, né, e armazenagem, além de salários, encargos dos funcionários. Um pouco menores, mas também importantes de serem considerados, estão os custos do pedido. Custo relacionado ao material utilizado, papel, material de escritório, computador, custo de pessoal, salários mais encargos. Os custos indiretos, energia elétrica, água, telefone, dentre outros. Assim, com os custos, né, separados por categoria, fica mais fácil de identificar quanto se paga, né, por cada etapa deste processo e como o conceito de custo logístico se encaixa nesta cadeia de atividades logísticas. Os custos logísticos representam a alocação e o dispêndio de recursos financeiros para que essas atividades ocorram de maneira a gerar valor para os clientes, prover vantagens competitivas para a empresa e minimizar o custo total logístico. Esses custos da cadeia de suprimento ou os custos logísticos, eles são relacionados e agrupados em 5 grandes categorias de custo. A primeira, custo de atendimento do pedido, que envolvem custo de compra de material, né, materiais, insumos, matéria-prima para produção. Custos totais de manutenção de estoque, custos de sistema de informação gerencial, financeiro relacionado à logística, custos administrativos de estoque e mão de obra de produção. Os componentes do custo das atividades logísticas, esses custos de compra de material de produção envolvem atividades administrativas de compra, mas também as atividades de certificação e qualificação de fornecedores, que normalmente são efetuadas por áreas técnicas. Já as atividades de recebimento e inspeção de material que são comprados, geralmente são efetuados pela área que realiza essa compra, né? Em conjunto também com as áreas técnicas, controle de qualidade, para verificar as características, né, funcionais do material, se estão atendendo ao que foi solicitado. Os custos totais de manutenção de estoque envolvem despesas como ativos do processo de armazenamento, que inclui o custo financeiro do capital referente ao estoque armazenado, o custo financeiro das instalações, em caso de instalações próprias. Também inclui as despesas com substituição de componentes obsoletos, impostos decorrentes do armazenamento e os seguros contratados para a segurança operacional das instalações como um todo. Já os custos de atendimento do pedido referem-se às despesas para tratar um pedido de compras de um cliente de um ponto de vista administrativo e burocrático. Disponibilizar a partir do estoque na quantidade solicitada, transportar e entregar no destino conforme as necessidades que foram especificadas pelo cliente. Caso o produto demande serviços de instalação, esses custos também deverão ser considerados nessa categoria. Os modais de transporte, que são as modalidades, né, as formas de deslocamento de material de uma região para outra, nós percebemos que no Brasil o transporte, como eu disse, né, o transporte mais utilizado é o rodoviário. Porém, também se utiliza em menor escala o modal ferroviário, o uso de trens, o modal marítimo. O transporte aéreo também, apesar de ser muito caro, ou o mais caro, um dos mais caros, também é um modal utilizado, porém, né, como eu disse, quando o custo total de logística tem compensações que o tornam economicamente viável. Os custos administrativos de estoque e mão de obra, por sua vez, são referentes às despesas para a operação das atividades de armazenamento, relacionadas principalmente às pessoas, atividades de qualidade, engenharia ambiental e manutenção. Os custos de sistema de informação gerenciais e financeiros relacionados à logística
são referentes às despesas com o pessoal, infraestrutura administrativa, de planejamento, controle e contabilização das atividades de gestão, das atividades de logística, né, relacionadas aos demais ou às demais categorias de custo. O estudo destas categorias, né, de custo logístico de forma integrada pode fornecer uma gestão financeira adequada às atividades relacionadas à cadeia de suprimento. E como resultado, a empresa pode obter o menor custo, né, o menor custo total de logística. Então nós vamos ver, a partir de agora, como se dão, né, os custos dos processos de compra de produto e serviço, os custos dos processamentos de recebimento e os custos de manutenção de estoque. Buscaremos então, nos nossos estudos, conhecer quais são esses itens, né, quais os itens que compõem o custo do processo ou dos processos de compra de produtos e serviços. Além disso, vamos verificar que um bom planejamento logístico começa com um processo de aquisição, um processo de compra, ou seja, o que pode gerar de ganhos e economias para a organização. Iniciaremos então pelo processo de suprimentos. Quando falamos das atividades de suprimentos de materiais de uma empresa, estamos nos referindo não somente ao ato de adquirir os bens para a operação adequada, mas também às atividades de recebimento feitas, né, corretamente em suas instalações. Trataremos então apenas dos custos relacionados às atividades específicas do processo de compra de bens ou de serviços. Os demais custos de aquisição, como transporte dos materiais comprados e recebimento desses materiais pelos compradores ou pelo comprador, serão abordados mais adiante. Dessa forma, nos aprofundar no custo total de aquisição, nas compras, né, que é o ato de transação entre as empresas com os fornecedores de bens ou de serviços. Então, os custos de aquisição de material, do ponto de vista dos custos logísticos, incluem as despesas de mão de obra e de infraestrutura. Esses materiais e serviços são necessários para a operação da empresa e precisam estar disponíveis para a produção na quantidade e no momento exato em que são necessários para a execução dos trabalhos a que se destinam. Nesses custos não estão incluídas as despesas com os materiais e serviços comprados, aqueles valores pagos pelos bens e serviços. Estão apenas os custos internos da empresa, referente à atividade para que a compra seja efetuada, o material seja transportado e recebido de forma adequada, conforme as necessidades e especificações. As despesas relacionadas aos preços dos bens comprados referem-se a custos de produção e do produto, que não são tratados no âmbito da logística, e sim no processo produtivo. Porém, é importante conhecer os valores gastos com materiais e serviços no contexto da empresa, para que um adequado método de compras, né, através de procedimentos e pessoas, seja instaurado ou instalado. Afinal, temos sempre que buscar um melhor preço, o melhor produto a ser comprado para maximizar a relação custo-benefício. O processo de suprimento não envolve apenas a compra de materiais e serviços para o transporte e recebimento do comprador, mas também o processo de compras em si. Os custos de compra ou aquisição de materiais são compostos pelos custos de tratamento dos pedidos de reposição de materiais ou de serviços emitidos pela área de compra, pela cotação técnica de preços e de possíveis fornecedores, pela análise e decisão efetiva da compra, a contratação dos pedidos de compra, movimentação dos documentos envolvidos no processo de compra. Em todas essas etapas, nós devemos considerar os custos de transporte dentro e fora da empresa, o que muitas vezes ocorre através de sistemas eletrônicos, mas em casos de documentos que necessitam de assinatura em papel, requer transporte talvez por correio ou algum tipo de empresa especializada em entregas de encomenda. Os custos dos processos de recebimento de produtos e serviços. Nós veremos então quais são os itens que compõem tipicamente o custo dos processos de recebimento de produtos e serviços nas empresas, né, e de gestão dos fornecedores, dos parceiros que estão inseridos nesta operação. Um adequado processo de recebimento de materiais propicia que a área de compras
cumpra com a missão primordial, que é disponibilizar para as áreas internas os materiais e serviços solicitados na quantidade e no momento em que eles são necessários. Esse processo de recebimento dos itens comprados demandam recursos financeiros, que vão impactar diretamente nos custos de logística e nos custos gerais da empresa. Um exemplo disso são os custos do recebimento de materiais comprados, que vai desde a portaria, a entrada, onde a infraestrutura de sistemas de computadores, mecanismos de pesagens de caminhão, presença de pessoas treinadas, né, que são alocados para uma adequada entrada das cargas na dependência da organização. Os custos adicionais podem ser contabilizados com o descarregamento dos materiais que são comprados, caso esses custos não tenham sido contratados, né, pelo fornecedor. Nesses custos podem ser alocados despesas com equipamento de movimentação de materiais, como empilhadeiras, guindastes, veículos especiais para carga e descarga, e mão de obra usada na operação desses equipamentos. A inspeção do material recebido ou do serviço prestado deve ocorrer de forma a garantir que os critérios de qualidade, quantidade e prazo sejam cumpridos. Assim, os custos envolvidos nessa operação serão maiores à medida que as avaliações de recebimento forem mais complexas e demandarem mais tempo ou pessoal mais especializado. As técnicas de inspeção de recebimento baseada em amostragem tendem a reduzir o tempo de inspeção, fazendo com que o processo tenha menos custo, né, uma quantidade menor de custo. Devemos considerar também que falhas nas entregas de materiais e serviços podem ocorrer, gerando a necessidade de regularização de documentos, como notas fiscais, manuais técnicos, né, do material recebido, ou ainda gerando a devolução do material por não conformidade com as especificações. Os custos de tratamento dessas falhas no fornecimento com a alocação de pessoas, em alguns casos viagens técnicas de inspetores de qualidade, devem ser considerados como parte do custo logístico da empresa. É fundamental que sejam entendidos os custos de qualificação, de certificação de fornecedores, para que esses sejam menores que os custos de inspeção de recebimento. A certificação de fornecedores tem custos relacionados à manutenção das suas informações cadastrais, que devem estar atualizadas, né, com os dados históricos dos resultados de conformidade, com os recebimentos efetuados ao longo do tempo. Dessa forma, é fundamental que os processos de compra, recebimento e certificação de fornecedores estejam integrados, para que assim sejam minimizados os custos decorrentes das inter-relações entre essas funções e entre as demais funções da empresa que são interessadas nos materiais e serviços adquiridos, recebidos e disponibilizados internamente para aqueles usuários. Nós vamos ver então agora os custos de manutenção de estoque. O que são os custos, né, de capital de estoque? Como eles influenciam nos custos de logística da empresa? Além disso, nós vamos ver como calculá-los e utilizá-los para gerir esses custos de forma a maximizar o capital das operações logísticas. Veremos também que os custos relacionados à obsolescência de materiais de estoque, né, e como que nós podemos calculá-los, de que forma abordar os custos de armazenamento de materiais. E por fim, nós vamos buscar compreender os custos decorrentes das atividades de armazenamento de materiais, como os custos de seguro de materiais e armazenamento. Então nós vamos iniciar com uma definição sobre o custo de manutenção de estoque, que se refere às despesas que a empresa tem para manter o estoque disponível, seja ele qual for. O estoque de matérias-primas, de insumos para o material de escritório, de insumo para o escritório, de material de reposição, como peças de carro para frotas ou de produto acabados. Esse custo é particularmente importante porque ele representa, né, em média, 37% do custo logístico total de uma empresa. Os custos totais de manutenção de estoque são formados por itens de custo que se referem às seguintes atividades, né, das empresas. Custo de capital e custo de oportunidade,
que são as perdas de estoque, impostos e seguros sobre o estoque, a obsolescência de materiais estocados. Veremos então o que é e como podemos calcular o custo de capital ou o custo de oportunidade, que basicamente refere-se ao custo financeiro do dinheiro imobilizado em estoque, o dispêndio de dinheiro que está lá parado no meu estoque. Seguindo o exemplo lá do nosso caderno didático, vamos imaginar que temos R$100 e devemos decidir por duas alternativas. A primeira alternativa refere-se a utilizar esses R$100 depositando em um fundo de investimento no banco que tem por rendimento, por exemplo, 1% ao mês, uma caderneta de poupança. Ou seja, a cada mês que esse dinheiro estiver depositado no banco, ele aumentará 1%. Ou, a segunda alternativa é utilizar esses mesmos R$100 para comprar alimentos não perecíveis lá para sua casa. Lembrando que a despensa, aquele lugar onde você estoca os seus alimentos já está cheia. E nesse mês você não usará esses alimentos que você estará comprando. Porém, você acredita que comprar alimentos nunca é demais. E ter um pequeno estoque em casa é sempre bom. Então, muito bem, vamos lá. Partindo de uma análise rápida e simplória, vamos tentar responder. Qual dessas duas alternativas de uso dos R$100 vocês escolheriam? É difícil responder. Para responder a essa pergunta, temos que fazer algumas contas e recorrer aos conceitos de custo financeiro, ou seja, o custo da perda de dinheiro, optando por uma ou por outra proposta. Vamos analisar comparativamente as duas alternativas do ponto de vista financeiro, considerando para essa análise o período de um mês. Na primeira alternativa, teremos a oportunidade de ganhar todos os meses 1% sobre os R$100, ou seja, R$1 ao final do primeiro mês, adicionado aos R$100 que nós investimos. Parece ser interessante. Mas na segunda alternativa não ganharemos nenhum centavo adicional ao capital que já temos. Vamos somente estocar alimentos em casa durante esse primeiro mês. Alimentos esses que não serão consumidos. Portanto, não terão a mesma utilidade prática para você neste momento. Assim parece que se você optar pela alternativa B, você perderá R$1 nesse mês, mês de análise. E mais dinheiro ainda nos meses seguintes, em que seu dinheiro não estará no banco, e sim parado na forma de alimentos não usados na despensa de sua casa, no seu estoque. Esse dinheiro que você deixa de ganhar em função de tê-lo colocado em estoques é o que chamamos de custo de capital ou custo de oportunidade. Mas se as empresas fazem essa conta e percebem que investindo em estoque estarão perdendo dinheiro na forma de custo de capital, porque mesmo assim elas continuam então investindo nesses estoques? A principal resposta para essa pergunta refere-se à sensação de segurança que os estoques dão à empresa. A mesma sensação de segurança que nós teremos em ver a despensa cheia, a despensa da nossa casa cheia. Mesmo que nós não iremos consumi-los num curto prazo, não iremos consumir esse estoque de produtos a curto prazo. Cabe aos administradores definir qual é a quantidade ideal de estoque para que suas operações ocorram sem interrupções, por falta de materiais, e possam assim minimizar ao máximo os custos de capital. E como calcularmos então esse tal custo de capital ou custo de oportunidade? Ele pode ser calculado através da multiplicação do valor de estoque médio em determinado período por uma taxa de custo de capital. Dessa forma, consideremos o exemplo, Uma empresa tem um estoque médio mensal no valor de R$500 mil. Esse dinheiro estará parado na forma de estoque e não vai render nem um centavo para as empresas, para o dono da empresa. Imagine que se esse estoque não existisse e o dinheiro referente aos R$500 mil fosse investidos num banco. Nesse caso, o dono do dinheiro poderia receber uma remuneração mensal na forma de juros do investimento. Por exemplo, de 1,5% ao mês. Muito bem. Como o dinheiro não está investido no banco, mas parado no estoque, podemos considerar que a taxa de custo de capital desse dinheiro parado em estoque é nesse mesmo exemplo que eu acabei de dar, de 1,5% ao mês. Observando esta situação, podemos obter o custo de capital desse estoque através do seguinte cálculo.
Considerando o período de um mês, né, apenas para a ilustração do exemplo. Vejam bem, para calcular o custo de capital ou o custo de oportunidade dessa relação, basta que multipliquemos o valor médio do estoque, que nesse caso fictício é de R$500.000. Então vamos multiplicar R$500.000 por 1,5%. A partir desse cálculo encontraremos o valor de custo de capital, R$7.500 por mês. O valor da taxa de custo de capital é definido por cada empresa em função de suas oportunidades perdidas de alocação de dinheiro, em função do dinheiro estar alocado em estoques, ou seja, o que a empresa pode estar perdendo ou ganhando em função de suas escolhas. Esse ponto é particularmente importante, porque sugere que cada empresa pode definir sua própria taxa de atratividade de investimento, ou taxa de custo de capital, para que essa seja usada no cálculo do custo de capital. Vamos imaginar que essa mesma empresa poderia ter a oportunidade de investir esse mesmo capital de R$500.000 em novas instalações produtivas que proporcionassem um retorno de investimento de 25% ao ano, né, resultado de novas receitas operacionais ou de reduções de custos pelo aumento da produtividade. Nesse caso, a taxa de oportunidade de investimento deixa de ser de 1,5% ao mês, como no primeiro exemplo, e passa a ser de no mínimo 25% ao ano, o que vai equivaler a 1,9% ao mês. Nessa nova situação, essa taxa de custo de capital é a que deveria ser utilizada para o cálculo do custo do capital alocado em estoque. Essa empresa poderá utilizar essa taxa de juros não aproveitada para calcular o custo de capital do estoque. Estoque esse que o impediu de efetuar uma aplicação financeira. Okay? Dessa forma fica mais claro, né, o nosso entendimento sobre os custos de capital de estoque, como calculá-los e como esses influenciam nos custos de logística das organizações. Vejamos agora como se dá o custo de obsolescência de estoque. Esse custo está diretamente relacionado com a quantidade de um produto armazenado no estoque. A quantidade armazenada ideal deve ser suficiente para atender as demandas desse produto por um determinado período. Mas, ao mesmo tempo, deve ser uma quantidade que não resulte em muito tempo de armazenamento. Quando um produto fica, né, em estoque por muito tempo, na verdade, estaremos retendo dinheiro também por este tempo. Além disso, o valor do produto vai diminuindo, vai se depreciando e se torna cada vez menor, né, a quantia de dinheiro que estamos retendo. Até chegar ao ponto que esse produto se torna obsoleto, não tem mais valor e acabe resultando num prejuízo para o negócio. O valor do produto vai diminuindo porque ele vai sofrendo depreciação e deteriorização ao decorrer do tempo. Em casos de alimento, essa deteriorização é baseada na data de validade. O custo de obsolescência é justamente o risco que um estoque sofre em ter outros produtos obsoletos. Um outro fator que pode aumentar o custo de obsolescência de estoque é a condição que se encontra esse estoque. Dessa forma, detalhes como temperatura do estoque devem ganhar bastante atenção, né, por aquelas pessoas que são responsáveis pelo estoque. O custo de obsolescência de estoque, assim como o giro de estoque, são indicadores que mostram a qualidade do seu estoque. Quando encontramos um custo de obsolescência elevado em nosso estoque, primeiramente nós devemos identificar quais são os produtos que estão causando isso. E significa que devemos rever a quantidade mínima, né, o estoque de ruptura, o estoque mínimo desse produto dentro dos nossos locais de armazenagem. A partir de análise do custo de obsolescência e do giro de estoque, nós podemos realizar mudanças na gestão do estoque, a fim de diminuir prejuízos e gastos que vão acabar se tornando desnecessários. Muito bem, o slide 3, nós vamos tentar demonstrar o cálculo do custo de obsolescência. Para fazer esse cálculo, conforme está aí disposto no slide, nós utilizamos uma fórmula. Q sobre 2 vezes P vezes T vezes PO dividido por VE vezes 100, onde
O Q é a quantidade de material em estoque em determinado período. O P é o preço unitário do material em estoque também deste período. O T é o tempo de período, é o período de tempo que está sendo considerado. PO é o valor perdido por obsolescência. E o VE, o valor de estoque. Vejamos então um exemplo de cálculo de custo de obsolescência de estoque. Consideremos a seguinte situação como exemplo. Uma empresa opera com estoque de 50 toneladas de material ao longo do ano. Esse tipo de material é comprado por R$20 o quilo. E em média, através de cálculos, foi detectado que 2% desse estoque comprado são perdidos por deteriorização. Então vamos calcular o custo de obsolescência anual desta empresa. Os dados do problema, então nós temos o Q, né, a quantidade de material em estoque em determinado período, que são 50 toneladas. O P, preço unitário do material em estoque, R$20 o quilo. Período de tempo considerado, o T, 1 ano. O PO, valor perdido por obsolescência, 2% vezes 50 mil quilos, né, 50 toneladas. VE, valor do estoque, que é 50 mil quilos, vezes R$20 o quilo. Desta forma, aplicando a fórmula de cálculo do custo de obsolescência, nós vamos ter, de novo a fórmula, quantidade dividido por 2, vezes preço, vezes o tempo, vezes o valor perdido dividido pelo valor do estoque, vezes 100. Então o custo de obsolescência vai ser 50 mil dividido por 2, vezes 20, vezes 1, que é o ano, vezes 2 dividido por 100, que é 2%, vezes 50 mil vezes 20, dividido por 50 mil vezes 20. Então, através desta fórmula, nós encontramos que o custo de obsolescência é de R$10 mil por ano. Esses custos de obsolescência ocorrem em geral por dois motivos. O primeiro, a empresa compra quantidades muito grandes de material que ficam por muito tempo no estoque, ultrapassando principalmente o prazo de validade. E o segundo, a empresa não tem uma área de estocagem adequada, né, e o material então acaba se deteriorando por condições ruins de umidade, manuseio inadequado, calor, né, excessivo, entre outras. As técnicas de gestão de estoque que tratam de estoque de segurança e estoque mínimo são bons procedimentos a serem usados para a manutenção dos estoques em quantidade economicamente viáveis, que geram baixos custos de capital e de obsolescência, mas que possam prover, né, a segurança operacional de disponibilidade que as áreas internas precisam. Vamos ver agora então como, né, o que são e como são calculados os custos de armazenamento de estoque. Esses custos normalmente referem-se à despesa que a empresa tem para manter o estoque disponível, e um componente importante é o custo de armazenamento. Esse custo é referente ao valor gasto com a armazenagem física dos materiais e está associado especificamente às despesas com depósitos, galpões e outras instalações onde os materiais são acondicionados. O custo de armazenamento é calculado a partir da fórmula seguinte. Então, vamos ver como se dá o cálculo do custo de armazenamento. Então, para fazer ele, nós vamos utilizar a seguinte fórmula. Q dividido por 2 vezes P vezes T vezes IA. Onde o Q, quantidade de material em estoque em um determinado período. P, preço unitário do material em estoque. T, período de tempo considerado. E o IA é a taxa de armazenamento físico. Antes do cálculo do custo, é necessário identificar qual é a taxa de armazenamento físico, que é obtida pela seguinte fórmula. A taxa de armazenamento físico, ela pode ser calculada através da seguinte fórmula. O I, né, é igual a 100 vezes S vezes A dividido por C vezes P.
onde o S é a área ocupada pelo estoque, A é o custo anual do metro quadrado de armazenamento, o C, consumo anual de materiais, o P, preço unitário do material. Vejamos então um outro exemplo, né, ou um exemplo para o cálculo do custo de armazenamento de estoque. Considere a seguinte situação como exemplo. Uma empresa opera então com um estoque de 50 toneladas de matéria-prima, que é comprada por R$20 o quilo. Esse material é armazenado em um galpão de área igual a 600 metros quadrados, alugado por R$50 o metro quadrado. A empresa consome 1.200 toneladas de material por ano. Então vamos calcular o custo de armazenamento anual dessa empresa. Lembrando que antes de calcular o custo de armazenamento é necessário identificar qual é o fator de armazenamento físico. Lembram, né, da empresa? A taxa de armazenamento físico? Então vamos lá. I é igual a 100 vezes S vezes A dividido por C vezes P. Então, 100 vezes 600 vezes 50 dividido por 1.200 vezes 100.000. Então a nossa taxa I é igual a 2,27%. Agora sim, após efetuado o cálculo da taxa de armazenamento, nós podemos calcular o custo de armazenamento, né? Lembrando lá que o custo de armazenamento Q dividido por 2 vezes P vezes T vezes I ou vezes IA. Então vamos lá. Custo de armazenamento Q 50.000 dividido por 2 vezes 20 vezes 1 vezes 2,27% é 2,27 dividido por 100. Então 0,0227. Então o custo de armazenamento aplicando esta fórmula é de R$ 11.350 por ano. Devemos perceber, então, que os esforços para a redução desse custo não somente contribuem para a redução do custo total de estoque, como também contribuem para a redução dos custos de capital. As técnicas de estoque mínimo, né, e de estoque de segurança são indicados para que a empresa possa operar com o menor volume possível de estoque dentro de determinado período. Muito bem, pessoal. Chegamos ao fim da nossa segunda videoaula, né? A partir de agora, então, procurem interagir, né, dentro do nosso ambiente virtual de aprendizagem, através dos fóruns específicos, interajam com seus colegas de curso, com seus tutores. Prestem atenção nas atividades que podem estar dispostas lá no AVA, nessa segunda semana de estudo. Espero vocês em um próximo encontro, na nossa próxima videoaula. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e bons estudos.